agora a gente começa e a gente volta para falar com a dona Gracinha Macchinery, que é professora, pedagoga, mestranda em gestão pública pela Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais. Atualmente, ela atua como gerente do Centro Amazônico de Formação Indígena, o CAF, por meio da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, desenvolvendo um trabalho de grande relevância voltado ao fortalecimento da educação indígena, da formação de liderança e da valorização dos saberes tradicionais dos povos originários da Amazônia. Seja bem-vinda, dona Gracinha. Não sei se ela já está online aí, gente. Então, boa tarde, estou aqui sim, tudo bem? Ah, é porque aqui na tela você desapareceu para mim. Eu não estou conseguindo te ver. Mas então, Mas agora está me vendo? ainda não, mas é da produção aqui. Deixa eles colocar aqui na tela. Enquanto isso, enquanto eles colocam, a gente vai conversando, né? Agora eu tô vendo ela. Aê! Seja bem-vinda, Gracinha. Muito obrigada por ceder essa entrevista, né, pra gente hoje. Nós que já estamos aí nesse flerte há um tempinho para conversar contigo, para poder falar sobre esse grande projeto. Boa tarde. Boa tarde, fico muito feliz e finalmente a gente conseguiu esse momento, né, para conversar. A nossa agenda estava aí meio, eh, um pouco, como é que se diz? Eh, Desencontrando. Desencontrando e agora a gente conseguiu finalmente se encontrar. Fico muito feliz, estou aqui para contribuir. Só corrigindo um pouquinho, Gracinha Manchineri, Ai, desculpa, só Manchineri. para Chinele, tá bom? Mas dá tranquilo. Estou Perdão, aqui à sua Gracinha. disposição. Que a gente recebe aqui no roteiro e aí lê de qualquer jeito, né? Mas aí o convidado vai ajeitando, vai conversando. Vamos, não leve isso como ofensa, vamos se achegando para Não, dentro de forma casa alguma. que a gente vai se entendendo. Para a gente começar, Gracinha, a gente sabe que o CAF, é CAF ou CAFI que se pronuncia? CAF, Centro Amazônico de Formação Indígena, CAF. Nós sabemos que o CAF é uma iniciativa super necessária dentro da luta indígena e que ele foi criado no ano de 2006. Mas eu gostaria que você contasse um pouco para os nossos ouvintes o que é o CAF e qual é a missão qual é a missão do CAF dentro do movimento. Então, boa tarde a todos os ouvintes. Quero agradecer primeiramente em nome da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB. A COIAB tem 37 anos de existência e vem lutando em defesa do direito dos povos indígenas. Então, em nome da coordenação geral da COIAB, o senhor Toya Manchineri, o vice-coordenador Alcebias, a coordenadora Tisaleiro de Neva, a coordenadora secretária Maciele e o senhor Sérgio, que é secretária adjunta, quero agradecer essa oportunidade de trazer, de levar informações sobre o CAF e o processo de formação que o CAF realiza. Primeiramente, o CAF ele foi idealizado pelas lideranças indígenas há muito tempo atrás, né? Uma idealização, um sonho, um desejo, né, de realizar a formação de lideranças indígenas que respondesse às necessidades dos territórios. Então, em 2006, o CAF ele foi criado pelas organizações indígenas, aliás, foi oficializado. E mais do que um centro de formação, o CAF é um espaço de resistência, porque fazer formação significa também aprender a fazer resistência. Resistência a essa política, resistência ao Congresso, resistência aos retrocessos do direito dos povos indígenas, mas também é construir conhecimento de fortalecimento das organizações. A COIAB ela atua nos 9 estados da Amazônia brasileira. Em cada estado tem uma organização que a COIAB chama de Rede COIAB, e em cada estado tem as etnorregionais, que ao todo, pegando toda a Amazônia, são 64 etnorregionais. E a COIAB trabalha, através do CAF, fazendo formação para essas lideranças indígenas, com o propósito de união, de fortalecimento do movimento em toda a Amazônia.
E a missão do CAP é preparar esses jovens, lideranças, os mais velhos, para ocupar espaço de decisão, levando a voz dos povos indígenas cada vez mais longe, né? E quando a gente fala mais longe, é sair do local, que é o território, para os espaços de decisão no governo, estaduais, municipal, federal e internacionais, sem perder a conexão com as suas raízes, que é a cultura, a ancestralidade e o território, principalmente território, porque quando a gente faz formação é para fortalecer a liderança nos seus territórios. Muito legal, Gracinha. Muito obrigada por trazer essa explicação, porque às vezes quem está lá do outro lado não entende, não sabe a importância de ter um centro de formação dedicado à população indígena, né? E aí, já tem uma outra pergunta, assim. Apesar de ter sido criado em 2006, nós podemos considerar que a iniciativa passou por duas fases necessárias, né? A primeira, que marca o ano da sua fundação, até o ano de 2011, e a outra, retomada, puxada pela COIAB, em 2022. Nessa primeira fase, de acordo com nossas pesquisas aqui, o CAF chegou a formar mais de 100 lideranças. Considerando que a gente tem 2 décadas de diferença, né, de uma data, de uma época para outra, de uma fase para outra, e que isso impacta bastante nas formações, conta para a gente como que você visualiza essa nova fase, né? Como que as novas metodologias e estratégias vão se repetir. Existe um tipo de adaptação para essa nova fase? Então, primeiramente, gostaria de ressaltar o que você trouxe aqui, da importância do CAC quando ele foi criado e qual era o objetivo naquela época desenhada pela liderança. A primeira, nessa primeira fase do CAF, foi justamente da abertura, pós-Constituição Federal de 1988, que os povos indígenas começaram a se autorrepresentar, a se manifestar, porque até antes, quem falava pelos os povos indígenas eram as organizações indigenistas, era a FUNAI, era o Estado. Após 1988, com a garantia dos 2 capítulos da Constituição, né, 231 e 232, que foi um avanço para o direito dos povos indígenas, a, os povos indígenas começaram a construir os seus planos de gestão, construiu o que ele chama a começar a construir as suas ações dentro do âmbito do Estado brasileiro, com a finalidade de levar essas políticas para dentro dos territórios. Mas para que essas políticas fossem implementadas, era necessário que os povos indígenas conhecessem e tivessem conhecimento sobre gestão e elaboração de projetos, gestão territorial e gestão ambiental. Então, quando o CAF foi criado, ele trabalhou essas 3 áreas do conhecimento naquela época fundamental e necessária. E por isso que ele formou mais de 100 lideranças indígenas. Quando o CAF ele tem uma parada aí por questões internas do movimento, que não vale aqui ressaltar, deu uma estagnada. Mas em 2022, com essa nova coordenação, com essa nova gestão, surge uma nova fase do CAF, né, que representa a continuidade de um sonho, primeiro um sonho coletivo. Os povos indígenas trabalham em coletividade, né, mas também a evolução da própria luta indígena, né? Hoje a luta indígena passa pelo conhecimento de como funciona o Estado, de como funciona o Congresso, quais são as implicações que isso tem, como se dá, por exemplo, as políticas que hoje são implementadas nos territórios e quando essa política não chega, como fazer para chegar? Então, nós temos uma metodologia que é uma metodologia freiriana, a gente chama com vozes de autores que construíram esse processo de decolonização, né? Então, nós temos todo um processo de construção e de fortalecimento da luta, que só em 2006, trazendo aqui um aspecto temporal, o desafio era fortalecer a resistência nos territórios, né? Essa resistência ela se mantém até hoje, porém, com essas formações desses jovens, né, com novos conhecimentos, que hoje a missão é ainda maior, né, que é preparar uma nova geração indígena capaz de ocupar todos os espaços de decisão,
seja ele na política, seja ele nos espaços das organizações indígenas, seja ele nos espaços dos conselhos, né, onde nesses conselhos são decididos, né, política, destinos, recursos, né, e aí nós temos a CONARED, que é um espaço de decisão muito importante relacionado às questões ambientais, né? Mas, porém, e reforçando, sem abrir mão da sua identidade, né? Uma identidade que vem da ancestralidade e, principalmente, uma ancestralidade ou identidade firmada com compromisso com todos os povos. Então, quando a gente fala isso, você já vê que nós temos um alinhamento muito político, né, relacionado à situação política do Estado, né? E quando a gente fala Estado, o Estado brasileiro. Nós precisamos ter consciência de como funciona a política, né? Tanto a política partidária, mas também a política estatal, né? Compreender como o Estado funciona, para onde se direciona, né? Hoje nós temos um modelo de Estado inclusivo, por sinal, que a gente vê, né, que nós saímos de um período de 4 anos muito difícil, avançamos, já demos grandes passos, mas nós precisamos melhorar ainda mais, principalmente com esses conflitos nos territórios indígenas. Então, a essência do CAF ele permanece viva, que é a valorização dos saberes tradicionais, da escuta coletiva e da força da ancestralidade, mas sem deixar de perceber que as coisas mudaram. O mundo mudou e o movimento indígena também está se reinventando no processo de fazer diferente, de olhar para a situação territorial e de ver o que precisa para melhorar. E hoje a formação dialoga com temas como a comunicação. A comunicação ela é estratégica, é fundamental. A questão da emergência climática, incidência política, direitos internacionais, tecnologias e, principalmente, estratégias. Quais são as estratégias na atualidade do movimento indígena? E a retomada do CAF em 2022 simboliza exatamente isso. Não é apenas o retorno de um centro de formação, mas o fortalecimento de uma nova geração de lideranças indígenas preparada para ecoar a voz da Amazônia no Brasil e no mundo. Muito interessante isso que a senhora traz, porque a gente realmente vive em um, em um tempo que é preciso a formação cada vez ainda é mais urgente, né? Eu acho que quando a gente entra, e eu sou muito nova, eu falo isso afirmando assim, enquanto juventude, né? Eu cresci dentro do movimento, né? Eu cresci aprendendo como que o meu pai mobilizava e articulava junto das outras lideranças quilombolas lá dentro, lá na Bahia. E eu aprendi isso em casa, então eu aprendi a ser militante dentro de casa. Mas é um fazer que ele cansa, porque quando a gente entra na expectativa, acho que da nossa missão se acabar, né? Porque a gente entende que a chegada dos direitos vai fazer com que a gente não precise mais atuar ou militar tanto. Mas, na verdade, parece que só vai evoluindo e se adaptando aos tempos, né? E aí, por falar em adaptação, Gracinha, os movimentos de base em si, e aí já é pegando um pouco também do que eu falei, já fazem esse trabalho de formação, né? Eu sou um exemplo de militante que cresci dentro do movimento, me tornei militante. Fui criada dentro do movimento para ser militante. Porém, a gente tem visto que é cada vez mais necessária a formação política das nossas lideranças e que a comunicação, que você tocou há pouco, e a tecnologia é uma das frentes mais necessárias dentro desse contexto. Como que o CAF pretende abordar as novas tecnologias e a disputa de narrativa que a gente vive na atualidade? A gente está prestes a chegar numa nova eleição, né, agora em 2026, e pelas pesquisas a gente vê que está bem... Tá bem competido ali entre Flávio Bolsonaro e o Lula, né? A gente fala esse mapeamento político. Como que o CAF pode contribuir com a comunicação e a tecnologia dentro dessas formações? Então, pergunta muito interessante, né, e desafiadora. Então, o CAF, ele entende
que defender os povos indígenas atualmente também significa ocupar os espaços digitais e formar lideranças preparadas para usar a tecnologia e a comunicação como ferramenta de mobilização, denúncia e fortalecimento das nossas vozes. Hoje, a COIAB tem uma rede de comunicadores e, ao todo, são 80 comunicadores. Né? Cada estado tem um grupo de comunicadores que fazem parte dessa rede de comunicadores indígenas. E nós trabalhamos o processo de formação com ele, com vários parceiros. Por exemplo, nós temos parceria com a SESI, né? Porque a gente tem como slogan, que a gente assim pode dizer, que nós chegamos a lugar nenhum sozinhos. Nós precisamos de aliados, nós precisamos de parceiros que comungam com os mesmos ideais. E aí nós temos parceria com a SESI, né? Nós temos parceria com a TNC, todas essas duas organizações junto com a COIAB, com apoio do Fundo Amazônia, a gente realiza um processo de formação anual. Então, cada ano a gente trabalha ferramentas, principalmente estratégias de comunicação e incidência de comunicação. Né? Como fazer uma comunicação que ela chegue até as comunidades mais longe possíveis, como eu falei, nas 64 etnias regionais, mas também em toda a sociedade. Então, a incidência ela é fundamental. E, principalmente, saber comunicar. Como comunicar uma questão que ela se torne, que ela seja esclarecedora para as pessoas. Porque a gente vê hoje um tanto de fake news que saem e as pessoas precisam ter conhecimento e discernimento de separar uma comunicação verdadeira de uma comunicação falsa, né, que a gente chama de fake news. Então, a gente está trabalhando dessa forma. E eu trago aqui, repito, a questão da ancestralidade. Né? Na Constituição Federal, nós temos muito bem determinado a Constituição de 1988, que é o que determina a determinação e o reconhecimento de povos indígenas, né? Porque cada povo tem sua cultura, tem sua maneira de se organizar socialmente, de transmissão. Então, a gente precisa reconhecer isso, e que isso faz parte de uma ancestralidade. E isso tem que ser trabalhado nas comunicações, né? E a diferença é que agora ela também caminha junto com a comunicação, ancestralidade, comunicação e estratégia. E a tecnologia ela é fundamental para a gente chegar nos mais distantes lugares hoje da Amazônia. Né? Mas quando a gente trabalha com tecnologia, a gente reconhece também a tecnologia dos povos indígenas. Né? Nós adicionamos uma tecnologia, a gente chama de adicionalidade. Né? Estamos adicionando uma tecnologia externa para aprimorar uma tecnologia de comunicação interna dos povos indígenas. Porque o tempo dos povos indígenas é o tempo passado, mas é principalmente o tempo presente. Né? São as suas histórias disputando agora a narrativa, trazendo sua valorização, trazendo seus conhecimentos, trazendo a sua história para contar uma nova história. E no meio de comunicação ele se torna fundamental para isso. Contar uma nova história, pela não é uma história romântica, né? Como muitos tentam transmitir. O romantismo ele já acabou. Hoje você tem que transmitir a realidade dos territórios, que são as invasões, que são os números de assassinatos, né, por conta das invasões, os problemas relacionados à violência indígena que não são visibilizados, a questão da exploração de crianças, de meninas e meninos. Essa é a comunicação que hoje a COIAB, junto com as suas redes, está construindo estratégia de comunicar, inclusive de chamar a atenção do Estado brasileiro para dizer: vocês precisam olhar para os problemas hoje nos territórios. Já chega de camuflar. Nós defendemos uma política muito alinhada com o projeto de governo. E esse projeto de governo é o projeto que hoje é implementado pelo governo Lula. Né? Mas a gente sabe dos desafios enquanto governo que ele está passando e que nós precisamos dizer para ele também que algumas coisas
precisam ser melhoradas, precisam ser organizadas. Mas, infelizmente, nós temos um Congresso que é anti-indígena, que retira direitos, que querem, a todo custo, mudar os 2 artigos da Constituição Federal, que é o 231 e 232, que foram fundamentais para hoje ter o avanço que nós temos hoje no âmbito do movimento dos territórios e de uma política de Estado. A gente tem um governo federal, que é o governo Lula, muito sensível, muito respeitador, e que luta pelos direitos dos povos indígenas. Mas, infelizmente, temos um Congresso dessa forma. E um dos nossos grandes desafios esse ano é mudar o Congresso. Precisamos renovar o Congresso. É isso. E a gente é isso, assim, cada vez mais se faz necessária essa formação política. E eu acho que o CAF é uma iniciativa que ela deve ser replicada não só ali para os povos indígenas, mas também para os outros povos, né? Para o povo quilombola, para os povos de comunidades tradicionais também, porque a gente sabe que a gente está em disputa e é necessário realmente você colocar a sua, eu não gosto de usar essa palavra, mas a sua arma mais potente aí. E a nossa arma mais potente é o conhecimento, né, gente? Já dizia minha avó que sem escola a gente não chega em lugar nenhum, sem conhecimento a gente não chega em lugar nenhum. Gracinha, em termos de impacto, a primeira fase do CAF, ele foi muito importante para o movimento, né? E como foi dito antes, a gente viu que vocês formaram mais de 100 lideranças indígenas em 6 anos. Vocês já têm uma contabilidade assim? Vocês já conseguem contabilizar quantas lideranças já foram formadas nessa segunda fase desde 2022? Olha, durante esse período de quase 4 anos, nós chegamos a mais de 600 lideranças em fase no âmbito das 64 etnias regionais da Amazônia brasileira. Porque nós temos, hoje, um portfólio de curso que vai de curso sobre mudanças climáticas, carbono e rede mais unidicional. Nós temos curso de formação estratégica para lideranças indígenas. Essas lideranças passam 3 meses em Manaus, né? E, como a palavra diz, são formações estratégicas em temas estratégicos para construir estratégias de atuação nos territórios. Nós temos curso sobre economias indígenas, inclusive nós estamos agora para lançar o mestrado só sobre economias indígenas e junto com parceiros como a GIZ, Conexo, TNC, FID, Fundo Amazônia, né? Por isso que eu digo, os parceiros são fundamentais para que a gente possa chegar onde a gente quer chegar, que é ter uma sociedade indígena melhor, mas também uma sociedade não indígena também que possa olhar e respeitar os direitos dos povos indígenas. A gente sempre, né, uma visão freiriana que nós trabalhamos, a gente sempre faz essa pergunta: o que nós precisamos fazer em termos de olhar a situação externa dos territórios e a situação interna dos territórios e compreender, nós somos fruto de um processo de colonização. E essa colonização ela veio e mudou, né? E explorou e continua explorando, né? Os povos indígenas, os seringueiros, quilombolas, né? Nós somos fruto de um processo de colonização. E nessa dimensão nós temos também cursos sobre, eu já falei de economias indígenas, então a gente tem um portfólio de cursos que são primeiro realizados nos territórios, por isso que a gente tem um alcance muito grande. A gente forma nos territórios, depois que a gente forma em especialização, depois da especialização, nós trabalhamos com a plataforma de educação à distância, onde temos na GIZ uma grande parceira, né, que está nos ajudando nesse processo, mas também a Florestan Fernandes, né, nós temos um alinhamento muito forte com a Florestan Fernandes e também com outras escolas de formação da Bacia Amazônica, como a Égida. Então, a gente está avançando aí com um número bem significativo de lideranças formadas hoje. Inclusive, no dia de 20, a gente vai estar aí finalizando esse curso de 3 meses, né, aqui em Manaus.
bem expressivo isso, Gracinha, porque se a gente faz um comparativo, né, a gente vê que em 6 anos foram 100 lideranças. Nessa segunda fase, que é retomada pela COIAB, a gente pode dizer que é como se fosse a primeira fase distribuída em 6 vezes mais, assim, né? E eu acho que esses números, eles têm eles trazem uma reflexão muito importante, que é dessa aproximação com a tecnologia, né? A gente sabe que existe um mito de que as populações indígenas, as populações quilombolas também, mas eu acho que a população indígena também passa por esse estigma de que de que não entendem de tecnologia, de que não estão próximos é, é, da tecnologia. A gente vê muitos famosos aí é, é, trazendo falas assim muito Estereotipado. preconceituosas, né? Como se não fosse a realidade, como se, como se os povos, como se nas aldeias a quem vive ali tivesse parado no tempo, e a verdade é que não é. E isso, esse resultado do CAF fica muito evidente de que os povos indígenas não estão afastados dessa tecnologia. Eles estão sim, indígena tem sim iPhone, indígena tem sim celular, tem acesso à internet, não da forma que a gente gostaria, para poder ter mais ainda acesso a outros tipos de direito, mas o suficiente para conseguir pra fazer com que o movimento forme 600 lideranças, que é um número, assim, acho que muito expressivo. É, e aí, para a gente já chegando num final, eu queria que a senhora trouxesse um pouco dessa expectativa para os próximos anos de CAF. A nossa expectativa para os próximos anos, né? Nossos cursos são todos cursos que a gente chama de continuidade, né? Contínuo. Então, a nossa expectativa para os nossos próximos anos é que o TAP se fortaleça cada vez mais como um grande espaço de formação política, técnica e intelectual dos povos indígenas da Amazônia. O CAF, ele primeiro foi sonhado como uma universidade indígena, mas nós nos barramos numa lei, né, que é a lei de que para ter ser uma universidade eles teriam que ter doutores e mestres, né? E hoje nós já temos doutores, mestres, e estamos lutando no âmbito do MEC para que eles reconheçam os saberes e o sistema de conhecimentos indígenas como conhecimento científico, para que a gente também possa reconhecer esse conhecimento e fortalecer nesses conhecimentos todo o aprendizado. Tem uma coisa muito importante que a gente diz, é que os conhecimentos que estão nos territórios, eles contribuem hoje para a gente ter uma sociedade um clima mais equilibrado, um lazer quando você quer ir tomar um banho no rio. Então, você tem toda uma situação hoje que os conhecimentos, o sistema de conhecimentos indígenas, eles contribuem para nós que a gente fala para nós, a sociedade não envolvente, né? Mas também a gente busca que o CAF ele se torne um grande espaço de formação política, técnica e intelectual. Seguiremos sonhando mais alto, né? E esse sonho mais alto é registrar o CAF no Ministério da Educação com aquilo que a gente mais deseja, que é o reconhecimento do sistema dos conhecimentos dos povos indígenas. E o nosso objetivo é ampliar cada vez mais esses caminhos, chegando também a cursos técnicos, especializações. Nós já temos mestrado e outros processos de formação que unam o conhecimento acadêmico do saber tradicional, mas também que a gente possa se fortalecer enquanto movimento, que isso a gente já pratica, né? Com os movimentos quilombola, com os movimentos do Conselho Nacional do Seringueiro, com outros movimentos, quebradeira de coco. Então, esses movimentos que hoje compõem uma classe social e que nós sofremos todo o processo dessa situação capitalista que nós vivemos, desse processo de colonização. E só a nossa união, só juntos, a gente consegue mudar, né? E também, uma das mensagens que eu quero dizer aqui é que nós precisamos olhar para esse Congresso e renovar. Não dá mais para a gente eleger um presidente no campo democrático e ter um Congresso com essa situação que está hoje.
Muito importante isso que a senhora traz. A Gracinha tá num espaço. Eu queria que você explicasse para quem está assistindo a gente no YouTube onde você tá, porque as pessoas estão passando e aí a gente fica curioso, né? Todo mundo se encontrando aí com a câmera. Ela tá Eu estou na sala de aula. Aliás, eu não estou na sala de aula, eu estou aqui no hall da sala de aula, onde a gente está com as lideranças indígenas aqui do curso de formação estratégica. Olha aí, E gente. agora chegou a hora do lanche, né? Eles estão Aí. justamente A indo galera tá pegar na o fila para lanche. poder comer. Olha aí, gente, e o centro de formação acontecendo ao vivaço aí. A gente tá recebendo a Gracinha como entrevistada e a gente tá vendo a movimentação aí de como que é essa interação do centro de formação. A mulher não para, tá? Isso aí demonstra que a agenda dela é apertadíssima. Para ela poder vir aqui, a gente tem que ter muito privilégio, viu? Gracinha, eu queria agradecer imensamente a sua participação, a sua disponibilidade por ter vindo aqui, vindo assim, né, online, virtual. Eu espero que você venha aqui presencialmente para conhecer o nosso estúdio, é lindíssimo. A gente já recebeu muitas lideranças importantes, a gente espera te receber aqui também presencialmente. E é isso. Muito obrigada. Enquanto gerente do CAF, eu costumo dizer que apoiar a formação indígena é acreditar no futuro da Amazônia e na força dos povos indígenas para transformar a realidade. E só volto a reafirmar, a gente não caminha sozinha. Eu agradeço, eu teria muita honra de conhecer o estúdio de vocês pessoalmente aí em Brasília. E todos os nossos parceiros, eles são fundamentais, como eu já falei, né? Hoje nós temos uma parceria com o GIZ, com o TNC, com Fundo Amazônia, com o BID. Se eu fosse elencar aqui para não ser injusta, são vários parceiros que apoiam o processo de luta por acreditar nessa força da Amazônia. É por isso que o lema, hoje a COEB trabalha com, como é que eu posso dizer, com o lema que, não que é a resposta somos nós. Quando ela diz isso, ela diz que todas as pessoas que querem transformar essa sociedade injusta, desigual, que nós vivemos numa sociedade melhor. E, né, cada vez mais fortalecer a luta, que é base de todo o processo de formação, e transformar essa realidade para o Brasil, ao mundo, que os povos indígenas não fazem parte apenas da nossa história. Eles são protagonistas do presente e são fundamentais para a construção do futuro. E eu só tenho te agradecer por esse momento, agradecer vocês tudinho aí para a gente fortalecer esse trabalho, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada de verdade. Queria ter ficado mais tempo aqui para conversar com a senhora, mas a gente está com um tempinho um pouco apertado. Mas quando a senhora vir presencialmente, a gente faz mais perguntas, porque tem muita coisa para esse povo que está assistindo a gente aí saber.